Você antes do Proc VTube. Ai, eu não consigo criar um gráfico. Eu não consigo criar um relatório. Au! Eu só apanho do Excel. Você depois do Proc VTube. Gráfico pronto. Relatório pronto. E-mail enviado para o chefe. E agora? Putz. Ser obrigado a tomar um cafezinho. Ha! Boa! Fala galera do ProcVTube, beleza? No Excel para negócios de hoje a gente vai aprender a criar um indicador do tipo semáforo, beleza? Pode utilizar ele aí nos seus relatórios para deixar a parte visual bem mais fácil. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não for inscrito, dá aquele joinha, dá aquele like para que isso ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos, tá? E nos dá mais ainda ânimo para continuar fazendo os vídeos, continuar compartilhando os nossos conhecimentos com vocês, tá? Então, e principalmente compartilhar com a galera aí que vocês acham que tem tudo a ver com o conteúdo. Tudo bem? Bom, como eu havia falado, a gente vai aprender sobre semáforo, tá? Criar um indicador do tipo semáforo, quase um gráfico, tá? Mas não chega a ser um gráfico. Antes de mais nada, eu vou acrescentar aqui, antes de explicar, eu vou acrescentar o meu semáforo, tá? Que é uma imagem. Eu vou aqui inserir imagens. Tem aqui meu traffic light. Essa imagenzinha que eu tenho aqui, tá? Você pode deixá-la do tamanho que você quiser, deixá-la mais ou menos assim. Pronto. O que a gente vai fazer aqui é basicamente quando eu selecionar o meu estado, tá? De acordo com o estado selecionado, ele vai trazer para mim se eu atingir a meta, ou seja, vai ficar verdinho, se eu estou na média e se eu não atingir a minha meta. Em resumo, vai ser isso. Tudo bem? Bom, aqui eu já tenho algumas informações que a gente já viu nas aulas passadas, como por exemplo a caixa de combinação, tá? Isso aqui eu não vou fazer nesta aula, porque a gente já tem aí várias aulas explicando como que faz uma caixa de combinação, o meu intervalo. Eu tenho aqui uma tabela, tá? Que a gente também já trabalhou com tabelas de metas, tá? Então eu tenho as metas por estados. Eu tenho meus dados, propriamente dito, tá? Então aqui eu tenho a minha base de dados, onde eu tenho os meus estados e as vendas desses estados, dentro desses estados, tá? E aqui eu tenho uma listazinha para popular ali a minha caixa de combinação, tá? Então, antes da gente começar a criar aqui as cores do meu semáforo, a gente vai criar a estrutura, a base para esse gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, aqui no meu canto esquerdo eu tenho algumas tabelas auxiliares, tá? Como se fossem legendas. Então eu tenho aqui minhas métricas que, se for menor ou igual a 40, vai ficar vermelho. Se for maior que 40 e menor que 80, vai ser amarelo. Se for maior ou igual a 80, vai ser verde, tá bom? E aqui vai ser a tabela que vai conversar literalmente, que vai ser responsável por alterar as cores do meu semáforo, tá? Então aqui eu vou saber se ele foi vermelho, amarelo ou verde, tá? Bom, então, sem mais delongas, vamos trazer as informações para cá. Eu preciso trazer o meu estado selecionado, então, de acordo com o estado que selecionar, eu quero que ele apareça aqui. Para isso, a gente vai utilizar a função índice, tá? Função índice. A minha matriz, eu tenho aqui, já como eu avisei, a minha lista de estados. Então eu tenho um intervalo nomeado como lista de estados. Reparem que ele já colocou aqui para mim, tá? Então essa vai ser minha matriz. Ponto e vírgula, o número da minha linha, tá? O número da minha linha vai ser aqui o meu vínculo de célula da minha caixa de combinação, tá bom?
ponto e vírgula, número da coluna 1, porque eu só tenho uma coluna, e vou dar Enter. Pronto, já estou trazendo aqui o meu estado selecionado. Beleza. O meu total de vendas a gente vai usar a função soma C, que a gente também já viu aqui em algumas aulas no canal. Eu vou colocar igual soma C. O meu intervalo vai ser, aqui na minha base de dados, a minha coluna C, que é onde contém os meus estados. Vou dar um ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Tá? Qual que é o meu critério? Meu critério vai ser o estado que tiver selecionado aqui, tá? Na minha H10. Ponto e vírgula. Qual que é o meu intervalo de soma? Meu intervalo de soma, deixa eu pôr para cá, vai ser minha coluna de vendas. Então, eu estou falando para ele que eu quero que ele some de acordo com o estado que tiver aqui. Então, ele vai pegar, se fosse o estado de São Paulo, ele vai pegar esse aqui, aonde for o estado de São Paulo, ele vai somar os valores. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Pronto, então aqui eu já tenho um total de vendas do estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. Aqui eu só vou trazer a meta de acordo que tiver aqui na minha tabela. Então eu vou fazer uma função simples de PROC-V, uma vez que o meu valor procurado está aqui à esquerda da minha tabela, que a gente também já falou sobre a função PROC-V. Tá? Então, vou procurar este valor, ponto e vírgula, em qual tabela? Nesta tabela, tá? Que ele já vai colocar aqui como tabela 2, que é o nome dessa tabela, ponto e vírgula, quem eu quero retornar, então eu vou procurar aqui nessa primeira coluna e quero retornar a segunda, então eu vou colocar o número 2, ponto e vírgula, 0, porque eu quero a correspondência exata, e vou dar Enter. Pronto, bem simples. Agora, basta eu fazer o cálculo de porcentagem, quanto que da minha meta eu atingi. Então, para isso, eu vou colocar igual, vou fazer a minha meta, vou fazer o meu total de vendas dividido pela minha meta e vou dar Enter. Bom, eu sei que o estado de Minas Gerais fez 54% da minha meta, tá? Então, eu não atingi a meta estipulada. Tudo bem? Vamos ver outros casos aqui? Vamos ver São Paulo? São Paulo deu 96%. Então, eu passei ali, quase cheguei na minha meta. Então, eu cheguei em 96% da minha meta. Aqui, 49%. E aqui, eu acho que foi o pior de todos, 33% da minha meta. Então, de acordo com esse valor, e de acordo com ele, a gente vai classificar aqui se for vermelho, verde ou amarelo. Tudo bem? Bom, agora vamos partir para o nosso indicador. Vamos colocar as cores aqui no nosso indicador. Vai ficar bem legal. Vamos lá. Bom, continuando aqui, vamos colocar aqui os valores do meu semáforo. Tá? Então aqui eu vou identificar se o meu valor aqui, se a minha porcentagem for vermelha, amarela ou verde. Tá? Antes, aqui a gente vai utilizar um tipo de formatação diferente. Tá? A gente vai usar uma outra fonte. A gente vai usar uma fonte chamada Wingdings, tá? Que é esta fonte aqui. Ó. É uma das últimas, que é o Wingdings. Tá? Por que a gente vai utilizar ela? Ela é uma fonte, tá? do próprio Windows, que ela representa imagens. Tá? Então ela não é A, B, C, D, e sim imagens. Então se eu colocar aqui, por exemplo, A, ele vai entender. Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se eu colocar A, por exemplo, ele vai trazer esse símbolo. Se eu colocar um F, se eu colocar um H, olha, estou colocando só os números, legal, tudo no chute. Ó, estou colocando só símbolos aqui, só nome, parte da mão, dedos, olha que bacana. W, tá? Então são símbolos. Tem alguns dados interessantes sobre esse tipo de fonte, tá? Algumas curiosidades, tá? Alguns dizem que tem a ver algumas mensagens subliminares, até envolvendo o acidente do World Trade Center, que se colocar, acho que é New York City, né? Acho que é New York só, aparece esses símbolos. Então, quem achar interessante, eu vou deixar o link da reportagem aqui
na descrição do vídeo, que eu acho bem interessante, tá? Aí cada um acredita se quiser. Uma última curiosidade, que bacana. Se eu colocar RJ, que é a sigla do Rio de Janeiro, olha o que aparece. Bacana, né? Tem um pouquinho a ver, né? O sol ali com um smile sorridente. Então faz bastante calor realmente lá no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então foi só uma curiosidade. Agora, o porquê que a gente está usando ele? Tá? Aqui eu vou utilizar a função se, que se de acordo com o valor retornado aqui, tá? Ele vai trazer, eu quero que ele traga um círculo. Tá? Então, ao invés de eu colocar aqui um zero ou a própria letra O, não vai dar certo, porque vai ficar com um buraco no meio. Tá? Vai ficar meio oco. Então, por isso que eu vou usar esse tipo de fonte. Tá bom? Na prática, vocês vão entender o porquê. Bom, aqui, quando ele for vermelho, ele tem que ser o quê? Eu vou fazer uma função se, tá? Opa, deixa eu tirar aqui o Nginx para vocês entenderem. Depois eu coloco de novo. Então, vou voltar aqui para o calibre. Igual se, qual que é meu teste lógico? Se a porcentagem da minha meta atingida for, vermelho, for menor ou igual a 40%, então, abre aspas, eu vou colocar L minúsculo, tá? Opa, L minúsculo, tá? A letra L, senão não acontece nada. Vou dar Enter. Pronto. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Repara que ele apareceu L porque é menor do que 40%. Agora vamos fazer o amarelo. Vamos fazer o verde primeiro, tá? Porque o amarelo tem uma sacadinha legal. Então aqui vai ser o mesmo processo. Se a minha porcentagem for maior ou igual a 80, então eu quero que ele apareça o L. Se não, eu não quero que apareça nada. Reparem que ele não apareceu nada. Vamos escolher um aqui, acho que São Paulo. Ó. Tá vendo? Ele sumiu aqui e veio para amarelo. Veio para o verde, desculpa. Agora aqui no amarelo, reparem que eu tenho duas condições. Que se ele for maior que 40 e se ele for menor que 80. Então eu vou utilizar uma função se, uma função se junto com a função e, tá? Que também é uma função condicional. Tá? A gente vai ter uma aula aqui só explicando sobre as funções e ou. São funções bem interessantes que ela combinam bastante com a função se. É muito utilizado isso nos racionais das grandes empresas, até das pequenas empresas e vários outros tipos de relatório, etc. Tá? Então, resumindo, a função e ela verifica testes lógicos, tá? Mais de um testes lógicos, tá? E se todos forem verdadeiros, ela retorna o valor de verdadeiro. Se eu tiver algum desses testes lógicos que retornar falso, ou seja, não for verdadeiro, ela vai retornar falso, tá bom? Então, resumindo, vai ser isso. Na prática aqui vocês vão entender melhor. Então, qual que é o meu primeiro teste lógico? Se, né, e a minha porcentagem for maior do que 40%, tá? Meu segundo teste lógico, e a minha porcentagem for menor do que 80%, vou fechar aqui a minha função e. Então, para a gente entender, se eu selecionar aqui esse primeiro teste lógico e apertar F9, ele vai me retornar verdadeiro. Então, o que ele fez aqui? Vou dar um Ctrl Z. Ele verificou que realmente o meu K10, que é a minha porcentagem, ela é maior do que os meus 40%. Então, é verdadeiro. E o próximo teste lógico que ele vai analisar é esse daqui. Vou dar F9. Repara que ele trouxe o valor falso. Por quê? Porque o meu K10 ele não é menor do que 80. Tá? Então ele vai retornar aqui o valor de falso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Bom, então se eu selecionar a função e toda, ele vai trazer como falso, ou seja, ele vai retornar meu valor se falso e não o valor se verdadeiro. Vou dar um Ctrl Z, vamos continuar nossa função C.
ponto e vírgula, eu vou querer que ele apareça aqui, o meu L. Se não, eu não quero nada. E vou dar Enter. Pronto, ele não trouxe nada porque não condiz. Ele trouxe na função E, ele trouxe o valor de falso. Então, ele vai trazer, ao invés de trazer o L, ele vai trazer aqui em branco. Bom, já fiz o que eu queria fazer. Agora eu vou selecionar e vou colocar a fonte Wingdings. Pronto. Reparem, olha que legal, que ao invés de aparecer o L, ele apareceu um círculo. Tá? Um círculo totalmente preenchido, que é exatamente ele que a gente vai utilizar para fazer aqui o nosso semáforo. Bom, agora a gente vai inserir, vai na opção aqui de texto, eu vou inserir uma caixa de texto. Vou dar um clique, eu vou pegar, vou selecionar a caixa de texto e vou referenciar. Vou falar que essa caixa de texto é igual a uma dessas células. Vamos colocar aqui o verde primeiro. E vou dar Enter. Olha que bacana. Ele vai atribuir. Então, de acordo com... Se não tiver nada, ele vai aparecer nada. Se ele tiver o círculo, ele aparece o círculo. Tá? Então, agora basta eu aumentar o tamanho. Tá? Vou colocar aqui dentro. Vou pintar já de verde. Vou pintar ele de verde. Vou pôr ele aqui. E vou aumentar o tamanho. Vou ajustar ele aqui do tamanho que cubra totalmente aqui a minha imagem. Então, vou colocar ele aqui. Beleza. Então, vou copiar e vou colar. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu já vou pintar ele de amarelo. E ao invés, aqui eu coloquei 60, né? Então, eu vou referenciar aqui, ao invés de referenciar a minha verde, eu vou referenciar a minha amarela e vou dar Enter. Tá bom? Ele vai aparecer nada porque aqui não tem nada. Então eu vou escolher aqui, só para vocês acompanharem, algo que quando ele aparecer aqui. Pintar de amarelo novamente e vou colocar a fonte 60 para ficar num padrão. Beleza. Vou jogar ele aqui. Deixo bem alinhado. Mesma coisa, copio e colo. Já posso referenciar com o meu vermelho. Vou dar Enter. Vou procurar um aqui que dê vermelho. Acho que o P dá vermelho. Boa. Pinto de vermelho. Coloco o tamanho da fonte 60. Lembrando que esse é o tamanho que condiz aqui com o meu semáforo. Pode ser menor ou maior. E pronto. Já tenho aqui o meu semáforo pronto. O meu indicador de semáforo pronto. Então, de acordo com a seleção, ele vai trazer ali se eu estou vermelho, se eu estou amarelo ou se eu estou verde. Bem legal, né, pessoal? Bom, aqui aí você pode trabalhar, pode fazer vários tipos de informação com isso daqui, tá? Com esse tipo de indicador. Eu vou fechar aqui, eu vou personalizar aqui para sumir esse número personalizado. Deixa eu só voltar. Que eu fiz rápido demais. Então eu vou selecionar aqui, vou dar Ctrl 1 para ele ir no formatar células, personalizado, geral, ponto e vírgula, 3 pontos e vírgulas e vou dar Enter. Reparem que ele sumiu o valor aqui, tá? Então eu posso pintar de qualquer cor que ele não vai aparecer. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja bem útil para vocês essa dica, tá? Essa aula. E mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar aquele joinha, compartilha com a galera, curta a nossa fanpage lá no Facebook ou aqui no Facebook, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. E até a próxima!